Falhas são inevitáveis. Afinal, por mais preparado que você possa estar para alguma coisa, nem sempre os fatores externos ajudam. E não somos apenas nós, meros mortais, que estamos sujeitos aos erros. Grandes marcas também se envolvem em equívocos. Nesse vídeo, listamos algumas das maiores gafes cometidas por grandes marcas e seus representantes. Vamos começar! Face ID. Com o lançamento do iPhone X, a Apple prometeu levar sua tecnologia a um novo patamar, substituindo o bloqueio biométrico por uma nova tecnologia de reconhecimento facial. Durante a apresentação da nova função, o vice-presidente sênior da Apple acabou um pouco sem jeito. Afinal, o aparelho que tinha em mãos simplesmente se recusava a desbloquear. Ele então precisou trocar de iPhone e dessa vez o aparelho desbloqueou sem problemas. Mais tarde, a Apple se pronunciou, alegando que o problema tinha acontecido porque outros funcionários tinham a face registrada naquele celular, mas não o vice-presidente. Mas essa desculpa não durou muito tempo, já que diversos aparelhos apresentaram defeitos de reconhecimento facial e foram substituídos pela Apple. Problemas de conexão no iPhone 4. Os constrangimentos não pouparam nem mesmo Steve Jobs. O grande cabeça e um dos fundadores da Apple, Jobs afinal passou por um problema em frente a um auditório cheio e ansioso para conhecer o então novo iPhone 4. Por mais que tentasse acessar o site do New York Times, o celular simplesmente se recusava a logar, anunciando para todos na plateia uma falha de conexão. Porém, há quem garanta que a culpa não é da Apple, mas sim da rede disponível no prédio em que a apresentação estava acontecendo e que não foi capaz de lidar com o alto número de acessos. Volvo. Nem as gigantes automotivas estão livres de falhas. Os freios inteligentes da Volvo foram por 2 vezes protagonistas de acidentes durante exibições. A primeira vez foi com o modelo C60, que deveria identificar quando outro veículo para diante dele. Com um caminhão parado diante do carro, ele deveria ativar os freios de segurança e simplesmente parar, o que não aconteceu. O carro entrou direto na parte traseira do caminhão, mas felizmente o acidente não deixou feridos. Pouco tempo depois, o mesmo sistema foi testado com um XC60. Assim como o anterior, o sistema estava supostamente programado para identificar outros veículos à frente e parar. O que não deixaram claro, porém, é que o carro em questão não estava equipado com um segundo sistema, usado para identificar pedestres. Assim, ele acabou nada mais nada menos que atropelando as pessoas que estavam diante dele. Como o carro não estava a uma grande velocidade, apesar de alguns rumores na internet terem dito que o rapaz atropelado teve sérios problemas, ele não ficou ferido. Surface. Assim como a Apple, a Microsoft também não poderia ficar de fora de se constranger ao apresentar seus produtos para o público. O Surface iria finalmente sair do papel para as mãos dos consumidores, mas durante a apresentação, ao tentar abrir o Internet Explorer, o tablet simplesmente travou. Mesmo com incansáveis tentativas, ele se recusou a funcionar e teve que ser substituído por outro aparelho para dar continuidade à apresentação. Samsung. Para apresentar suas inovações em tecnologia para televisões, a Samsung decidiu chamar ninguém menos que Michael Bay. Se você não sabe bem quem é pelo nome, Michael Bay é um diretor de cinema responsável por grandes sucessos como Armageddon e Transformers. Ou seja, a Samsung queria deixar bem claro que suas televisões lidariam bem com imagens e sons de grandes explosões de filmes de ação. Porém, poucos segundos depois de subir no palco, Michael simplesmente se desculpou e foi embora. Muita gente ficou sem entender, mas mais tarde explicaram exatamente o que aconteceu. O diretor não é muito bom em falar em público. Ele contaria com a ajuda de um teleprompter, que é um aparelho onde você pode ler em tempo real tudo aquilo que deve ser dito na apresentação. Porém, o grande problema é que o teleprompter usado no programa simplesmente parou de funcionar. Sem conseguir articular sozinho o que deveria ser dito, o diretor achou melhor fugir. Boston Dynamics.
Essa talvez não seja uma empresa tão reconhecida pelo nome como as outras citadas até aqui, mas é uma das bem grandes, responsável pela criação de todo tipo de robô, inclusive alguns que são hoje em dia usados pelo exército norte-americano. Durante a apresentação dos seus robôs inteligentes que caminham e carregam objetos, um dos modelos da empresa, o robô Atlas, simplesmente caiu no palco. Mas isso não chegou a danificá-lo de nenhuma forma. Mais tarde, a empresa inclusive postou vídeos do mesmo equipamento atualizado e fazendo acrobacias. Tela azul da morte. Assim como Steve Jobs, Bill Gates também não poderia ficar de fora dessa. Muitos anos atrás, durante a apresentação do Windows 98, vários membros da empresa queriam saber o que havia por trás do novo sistema operacional da Microsoft. Porém, enquanto apresentava o Windows 98 para o público, o computador utilizado simplesmente entrou na tela que até hoje recebe o apelido de tela azul da morte. Ou seja, o sistema operacional entrou em uma falha das grandes, incapaz de voltar a funcionar normalmente. Mas Bill Gates reagiu com humor, dizendo que era exatamente por isso que o Windows 98 ainda não estava liberado para o público. Erros de reconhecimento de voz do Windows Vista. Anos depois, um funcionário da Microsoft foi o responsável pela apresentação de uma nova função do Windows Vista à empresa. Se você não se lembra, o Windows Vista é considerado uma das piores versões do sistema operacional da Microsoft. É um dos Windows com o design mais esquisito e, além de tudo, tinha incontáveis erros. A função apresentada era de digitação por voz, porém, o apresentador tentou digitar uma carta para a mãe. O software começou a digitar tudo errado. Já na primeira linha, endereçou a carta para a tia, ao invés de mandar para a mãe. E quando o funcionário usou o comando de voz para apagar, ao invés de seguir suas instruções, o software apenas as escreveu, como se fosse também parte da carta. BlackBerry. Em 2013, enfrentando diversos rumores de falência, a empresa BlackBerry decidiu contratar a cantora Alicia Keys como diretora global de criatividade. Como a empresa não é tão popular aqui no Brasil, talvez valha a pena explicar que ela era uma gigante da tecnologia, sendo a responsável por diversas inovações em celulares, como o envio gratuito de mensagens por aparelhos da mesma marca, o que mais tarde foi copiado pela Apple. Com a popularidade cada vez maior da marca da maçã, o sistema operacional limitado da BlackBerry passou a sofrer. E contratar uma cantora internacionalmente famosa na mesma época que lançavam a maior aposta da empresa do ano parecia uma ótima ideia. O problema é que pouco depois a cantora fez um post no Twitter, sem notar que na parte de baixo aparecia um aviso dizendo que ela havia usado um aparelho da Apple. Alicia Keys jurou que foi hackeada e que só usava produtos BlackBerry, mas um ano depois da contratação, a parceria foi encerrada. Anéis Olímpicos. Essa não é uma grande empresa, mas sim um grande evento. Durante a abertura dos Jogos de Inverno de 2014 na Rússia, tudo estava correndo bem. Provavelmente não à toa, já que essa é uma das Olimpíadas mais caras de todos os tempos. Há quem diga que o custo dela superou todas as Olimpíadas anteriores juntas. Na final da cerimônia, 5 flocos de neve que estavam sobre a área do campo deveriam se tornar uns anéis olímpicos. Acontece que, enquanto os outros 4 abriram normalmente, o último simplesmente se recusou a abrir, sem formar o tão conhecido símbolo das Olimpíadas. A gafe fez tanto sucesso que, durante a cerimônia de encerramento, os russos decidiram, de certa forma, repetir o acontecimento. Os dançarinos do anel equivalente ao que não abriu na abertura foram instruídos a não formar o anel, como era ensaiado previamente. Qual dessas situações foi a mais constrangedora para você? Conte para nós aqui nos comentários. Se você já passou por algo semelhante algum dia na sua vida, também conte sua experiência. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações do canal para não perder nada. Até a próxima!